Oi, Maíra, tudo Tudo bom? bom? Ai, que Boa bom. noite. Boa noite. Que felicidade ter você aqui, sabe? Eu tô muito emocionada mesmo de estrear esse quadro com você, porque assim, isso já era uma coisa muito antiga que a gente tinha vontade de fazer algo juntas e a gente nunca deu certo, né? Verdade, sempre na correria, né? Sempre, sempre, e hoje deu certo. E assim, num momento tão bacana, assim, pro Me Cozinha, né? Que a gente celebrou essa semana, assim, Parabéns. obrigada, 50 50.000 mil. é um marco maravilhoso, né? Tá de Não, parabéns. com certeza, assim, é uma coisa maravilhosa que, assim, eu realmente não esperava, porque você vai fazendo isso, assim, não é uma coisa que eu vivo de Me Cozinha, eu faço muito para inspirar as pessoas, porque eu amo isso e me manter focada, né? E aí eu acho que quando você faz as coisas com amor e assim com verdade, né, mostrando, né, que algo bom como você também faz, né, e assim as coisas acontecem quando você menos espera, né? Com certeza, acho que consistência e qualidade são duas coisas muito importantes para a gente seguir e basta acreditar, né? A gente continuar fazendo o que acredita com honestidade que as coisas acontecem. Então, isso transparece, né? Então, acho que é muito legal, assim, a gente seguir por esse caminho aí. Parabéns mesmo. Não, 50.000. Olha é, que gracinha. olha quem veio dar oi para você. Ele nunca veio em live, ele veio Que hoje. gracinha, olha só. Eu não posso deixar os meus três vira-latas aqui porque eles tomam conta do pedaço. Não, ele nunca fez isso, ele nunca fez isso, é a primeira vez que ele É pula. para dar sorte. É Vamos para dar começar o sorte. ciclo de um sucesso aí para você. Não, com certeza para todos nós, assim, e muito obrigada mesmo, Maíra. E assim, eu estava falando antes de você chegar, você deve ter escutado que assim, você faz um trabalho muito lindo, muito maravilhoso, que me inspira muito, né? Eu sempre estou olhando o que você está fazendo, né? O que você está recomendando e trazendo aqui também. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, da tua experiência, né? Porque você é representante do método de jejum do Dr. Fung, da Megan Rams, né? E aí eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, um pouco do teu background, como que começou essa coisa com o jejum, assim, por que essa paixão? Porque você é anestesista ou Sou anestesiologista? Qual que é a os palavra? dois. Ah, Eu tá bom. sempre falei que eu sou anestesiologista, mas pode falar dos dois jeitos. É, Como anestesiologista, sempre me importei, me preocupei muito com o jejum. Só que eu me importava só com a segurança no perioperatório, né? Então, o jejum sempre fez parte do meu rol de preocupações, mas de repente ele passou a ser 100% das minhas preocupações, né? Quando eu comecei a aplicar os conceitos, né, de uma alimentação não baseada no senso comum da pirâmide alimentar, e sim na alimentação que mais parece com a dos nossos ancestrais, uma alimentação mais inteligente, que não é baseada em grãos, açúcar e comida processada, as coisas começaram a melhorar, minha saúde começou a melhorar, e aí foi fácil começar a abandonar o senso comum sobre o jejum como algo que fosse uma loucura, um absurdo, que faz mal para a saúde, queima músculo, acaba com o metabolismo, enfim, todo esse senso comum que é super frequente a gente ver dúvidas e inseguranças, eu também passei por isso, mas depois que você estuda, fica muito mais fácil entender que a gente evoluiu assim e o jejum faz parte da nossa natureza. Nós somos adaptados para o jejum. Só esse estilo de vida moderno que não tem trazido muitos benefícios. Mas aí eu quis conhecer a aplicação do jejum na prática para reverter doenças, não só emagrecimento e o que a gente sabe mais de óbvio do jejum. E foi aí que em Toronto eu fui até o Fasting Method, né? Na verdade, o Fasting Method é a parte online do Dr. Fung. Agora ele não atua mais, não está mais aberta a clínica dele. Mas eu tive sorte de poder ver a Megan e o Jason atendendo. Foi muito importante para mim. Eu não só vi ao vivo, né? Acompanhei
os grupos e as consultas individuais, mas depois eu ainda fiz parte de como é que chama? IDM, é que não existe mais, gente, por isso que eu não estou lembrando o nome. IDM Physicians Network, que era um grupo de e-mail de vários médicos que aplicam jejum no mundo inteiro. E aí a gente trocava bastante casos clínicos e eu aprendi realmente, assim, foi muito, muito bom. A parte prática mesmo, as dúvidas que surgem quando a gente começa a tratar pacientes com diversas doenças diferentes e usar o jejum como terapia, né? Como uma pílula de ar que reverte uma série de doenças. Então, foi bem transformador para mim. Para quem não conhece o Dr. Fung, ele é um nefrologista que cansou de deixar os pacientes indo para diálise. E ele falou, olha, gente, eu preciso fazer alguma coisa melhor, porque não dá para ser um médico infeliz desse, um nefrologista que fica assistindo os diabéticos perderem a função renal até que eu tenho que mandar eles para diálise. E essa é uma frustração de todos os médicos. Tem vários médicos que não sabem que dá para mudar a vida, não só a sua como médico, a sua profissão deixa de ser horrível, porque é muito frustrante. Todo dia você vê uma pessoa doente, precisando de uma máquina para fazer o que o rim deveria fazer sozinho. Isso é muito frustrante, isso em todas as áreas médicas. Eu, como anestesista, também, eu adoro anestesia. Eu larguei agora, parei de trabalhar como anestesista por falta de tempo, mas assim, amo o que eu faço, fazia. Como anestesista, começou a me doer também, porque eu anestesiava para pacientes infartados que, sei lá, tinham uma oclusão na perna. E aí eu ficava pensando, olha, ele infartou, ele já AVCzou, agora ele está com um trombo na perna e toda a doença dele continua sendo ignorada, só estão tratando os sintomas, estão aqui operando o trombo, eu estou anestesiando ele para o trombo, ele vai para a UTI, o risco dele infartar na UTI é gigante por causa da inflamação dele que já é crônica. Então, sim, acho que a Regina, né, está assistindo aqui, que é anestesista, ela sofre da mesma coisa. Então, assim, a gente como médico, a gente começa a se frustrar quando a gente enxerga que tratando a raiz a gente consegue reverter uma série de problemas. E ficar só tratando os sintomas, quando você já sabe que existem coisas muito, muito mais poderosas que isso, começa a doer, assim. Então, foi uma mudança difícil para mim de largar, que eu amo anestesia, é uma profissão difícil, pouco reconhecida, porque tudo gira em torno do cirurgião e os anestesistas dão suporte para o paciente 100% do tempo, mas se alguma coisa dá errado, é culpa do anestesista. E se as coisas dão certo, foi graças ao cirurgião. Então, não, e a gente, quando escolhe ser anestesista, a gente abre mão mesmo, inclusive do ego, porque você sabe que ninguém vai lembrar de você. Quem sabe o que o anestesista faz realmente respeita e reza para ter um bom. Mas é uma profissão difícil, a gente vive confinado, em esquema de plantão, não dorme direito. Então, assim, é uma série de coisas que transformam a vida dos médicos muito difícil, não só pela frustração dos resultados, de ver os pacientes não melhorarem, como ver o quanto você pode fazer para uma pessoa com o estilo de vida para evitar que ela vá parar lá na mesa de cirurgia. Então, o jejum realmente transformou, virou a minha vida de ponta cabeça. E, assim, a minha meta é passar toda essa informação para as pessoas. E esse canal é maravilhoso, né? O Instagram, a internet. As redes sociais, né? Está à disposição, sabe? Tem gente que está aqui no domingo assistindo uma live falando sobre coisas difíceis, coisas importantes. Tem gente que está vendo live de, sei lá, pessoa, sei lá, futilidades. Então, a gente tem a oportunidade de fazer escolhas, inclusive no conteúdo que assiste na internet. E se você está aqui assistindo, parabéns por ter escolhido assistir alguma coisa que transforma a sua vida, ao invés de ficar perdendo seu tempo com besteira, né? A gente tem muito que falar aqui, o jejum é um método tranquilo, barato, acessível, não é para todos, mas é para quase todos. A gente já vai falar sobre isso. Mas, enfim, essa é basicamente o background emocional muito sobre tudo de como eu vim parar aqui. Nossa, e é muito engraçado, né? Assim, eu cheguei até você por conta disso também, né? Porque eu comecei a seguir o Dr. Fung, porque eu e meu marido, meu marido estava pré-diabético, com esteatose hepática, eu também, a gente estava com um quadro de obesidade, né? E tudo
tudo que podia imaginar de ruim estava acontecendo. A gente chegou num ponto até de pensar que meu marido estava com algum câncer no intestino, alguma coisa, de tão grave que era a situação, né? Sim. E aquilo que você falou é muito, muito real, né? A gente fica, assim, com placebo, né? A gente fica se medicando, fazendo cirurgia, ao invés de Tratando tratar sintoma, a né? causa, né? E Uhum. aí, seguindo e ouvindo o Dr. Fang, eu vi um dia a Maíra postou, né? Ela colocou lá a hashtag do Dr. Fang, que ela estava aqui, né, no Canadá, fazendo o curso dele e tal. Aí eu pensei, nossa, uma brasileira fazendo, né, que fala de jejum e ela é médica. E naquela época ainda havia pouquíssimos profissionais, né, no Brasil falando de jejum e tal. Então eu fiquei maravilhada. Eu disse, nossa, eu preciso conhecer essa mulher porque ela é, assim, visionária. Então, ela está vindo buscar um conhecimento que outros profissionais não estão buscando, porque, assim, eu tenho uma irmã que também é anestesiologista, né? E conheço muitos profissionais, né? Muitos médicos que eram céticos, que a gente tinha, assim, muitas discussões acaloradas, né? Sempre com muito respeito, eu respeito muito a opinião das pessoas, ninguém é obrigado a acreditar naquilo que eu acredito, né? Ainda que seja baseado em ciência, Com mas, certeza. assim, eu não posso empurrar a goela abaixo e, assim, eu escuto de muitos profissionais, né? Até porque até a gente chegar nessa questão de se tratar com jejum para curar os nossos problemas, o que acontece? A gente passou por muitos médicos, né? E assim, entupindo a gente de carboidrato, de pão, pão integral, de aveia, né? De mel, tudo de ruim só estava piorando a nossa situação. Então é muito triste, mas assim, ao mesmo tempo eu fico muito feliz que essa realidade está mudando, né? Que estão surgindo profissionais como você, né? Como a doutora Regina Nogueira também, que é muito querida, uma grande amiga, né? Que estão mostrando isso, estão trazendo conteúdo de qualidade, informação que antes não havia, né? E aí foi assim que eu conheci a doutora Maíra, foi porque ela fez hashtag e ela veio aqui, eu fiquei emocionada de ter uma brasileira, assim, vindo conhecer o Dr. Fang, levando esse conhecimento para o Brasil, e assim, eu tenho extremo respeito, né, por toda a jornada, extrema admiração por tudo que ela vem fazendo, e é muito legal escutar isso. A gente também passou por isso aqui em casa, curamos com jejum e com alimentação low carb, e assim, meu marido é piloto, né? Então é muito complicada a vida dele, porque ele faz turno, né? Ásia, Trabalhador noturno ainda, inverte faz fuso. Ásia, faz Europa e faz América do Norte. Ele tem aqueles voos ultralongos de 18 Sim. horas. Só que assim, não é só o voo, né? Eles acordam tipo 3 horas antes, 4 horas antes do voo, até chegar no hotel, dá assim quase 24 horas de trabalho. E chega de madrugada nos lugares, né? Não tem comida, ou só tem sanduíche, ou só batata frita, né? Então é horrível. Então foi uma coisa que ajudou muito na vida dele, né? Perder o peso, ele perdeu 50 quilos. Então é uma coisa muito maravilhosa que a gente realmente fica encantado e você quer levar essa informação, né? É legal ter profissionais que tenham essa mensagem para dizer, para basear, porque é muito diferente quando eu, a Milene, que sou uma pessoa comum, que não sou profissional da área de saúde, que eu não sou nutricionista, que eu não sou médica, eu venho aqui e digo, gente, jejum é bom, jejum cura, jejum é uma alternativa, de quando vem a doutora Maíra, quando vem a doutora Regina aqui e fala, não, gente, quando vem o doutor Souto e todos os profissionais que estão atualizados e estão tentando levar essa corrente do bem. Então, muito legal mesmo, muito bacana, Maíra. E assim, eu quero... O tema da nossa live hoje é assim... para quem serve o jejum, como começar, e assim, eu vi que você deu esse enfoque muito médico, né, no tratamento de doenças, e a gente percebe que muitas das pessoas hoje procuram o jejum por conta de emagrecimento, por conta estética, e aí te deixo com a palavra para falar um pouco disso, né, como é que você vê essas coisas. E aí eu tenho, assim, zilhões de perguntas, eu recebi muitas perguntas. Tá? Vamos por partes, então, né, para a gente tentar resolver um pouquinho. Eu vou começar falando de um jeito mais simples, porque, inclusive, esse é meu objetivo aqui em rede social. Eu quero simplificar para quem precisa,
transformar o jejum em algo que não é. Eu digo assim, transformar a sua fome em caps lock e em fome com letra minúscula. Porque fome, a gente tem fobia de fome, a gente tem medo de sentir fome. Fome é um estado natural que, se você está acima do peso, se você está com síndrome metabólica, com hipertensão arterial, se você está com os seus triglicéridos elevados, seu HDL está baixo, sua cintura está maior que 88 centímetros para mulher, 102 para homem, se você tem pré-diabetes, ovário policístico, se você tem muitos diabéticos tipo 2 na família, infarto, ou seja, o mundo inteiro está assim. Esteatose hepática, que é gordura no fígado. Se você tem gordura no fígado porque encontrou por acidente num exame de ultrassom, saiba que não é tranquilo, não está tudo bem. Normalmente os radiologistas enxergam lá e falam, tem um pouquinho de gordura no fígado, mas está tudo bem, seu ultrassom está normal. Pessoal, gordura no fígado é um aviso do seu fígado, falando assim, olha, eu aguentei bastante, mas agora as coisas estão começando a complicar para você e o seu risco para várias doenças crônicas que pioram a nossa vida, que a gente sempre fala de longevidade, né? Que a gente quer não só envelhecer, não adianta envelhecer e ficar numa cama de hospital, né? Ninguém quer falar, eu quero morrer com 99 anos na cama de um hospital durante 10. Ninguém quer isso. A gente quer longevidade, a gente quer qualidade de vida, a gente quer viver mais 10 anos do que o esperado, feliz, brincando no jardim. Então, essas doenças crônicas são as principais que não nos deixam envelhecer com saúde. Se você tem qualquer um dessas doenças que eu acabei de falar, sintomas, você tem resistência insulínica. Então, o que você precisa fazer? Você precisa combater esse estado, que é um estado de risco, para as principais doenças que afetam a nossa sociedade moderna. Por quê? Porque a gente aprendeu a resolver infecções agudas, traumas agudos super bem. A gente tem antibiótico, a gente tem várias drogas, a gente resolve tudo que é agudo. Tudo que era problema no passado, a gente resolveu. Agora, crônico, Alzheimer, diabetes tipo 2, vários tipos de câncer, que mais demências, a gente não consegue resolver com um remédio. E é por isso que a gente está aqui, porque o jejum é uma prática que ele vai contra todo esse processo, essa cultura alimentar de comer muito e comida processada. A gente não, o problema da nossa sociedade não é só que a gente come o tempo inteiro, é que o que a gente come o tempo inteiro não é bom. Se a gente estivesse no meio da floresta comendo o tempo inteiro, a gente não estaria comendo nada embalado. O nosso cérebro não foi feito para lidar com a comida processada. E aí o que acontece? Comida processada desregula o nosso apetite. Então é esperado que se você come ainda muita comida processada, se na sua despensa está cheio de miojo, bolachinha, chocolate, pão, macarrão, é esperado que você é natural, você não precisa se sentir culpado que você come o tempo inteiro. Você belisca o dia inteiro, porque é o que acontece com comida processada. Ela não foi feita para te dar saciedade. Ela foi feita para ser irresistível. E é o que acontece. E o fruto de ser irresistível por muitos anos é que você, por muitos anos, deixou os seus hormônios desregulados. Que hormônio, principalmente, a gente está falando aqui? Insulina. Insulina é o principal hormônio que responde a esse tipo de comida processada. Porque se a gente for pensar assim, o que é comida processada? Os exemplos mais práticos. Tem até artigo publicado, os 10 alimentos mais viciantes. Pizza, cachorro-quente, macarrão, sorvete, chocolate, brigadeiro. Brigadeiro não estava no artigo porque é um artigo internacional, mas... Mas a gente sabe, a gente está incluindo, a gente já faz uma adaptação para o Brasil, né? Exatamente. Então, se a gente for resumir, é gordura doce. É mistura de gordura de óleo ruim com açúcar. O nosso cérebro não resiste a isso. Não é à toa que a gente não para de comer o tempo inteiro. E essa insulina que a gente precisa, a insulina não é uma coisa ruim, ela é fundamental para a nossa vida. Mas se você come, se a base da sua alimentação é a pirâmide alimentar cheia de grãos e açúcar, que é, a gente está obedecendo a orientação, né? Os nutricionistas. Exato. Que você ainda você está estudando ainda, né? Você não se formou. Exato. Você ainda tem que responder prova com falando da pirâmide alimentar, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem essa dieta que é considerada normal e balanceada, que já aviso vocês, não é balanceada, essa pirâmide é bizarra,
ela é feita para deixar todo mundo doente e a gente está sofrendo isso. Então, um jeito, a gente tem que pensar assim, de um jeito, como eu sempre trabalhei em hospital público, eu sempre me preocupo em pensar o que a gente vai fazer com esse desastre populacional para um país igual ao Brasil. A gente já era uma economia frágil antes dessa pandemia maldita. Agora, Exato. cara, desandou o caldo. A gente precisa pensar de um jeito humano e justo e democrático para conseguir resolver o problema de todo mundo e não só de quem tem acesso aos melhores médicos, aos melhores nutricionistas, aos melhores tudo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a parar de comer o tempo inteiro. Essa é uma forma muito eficaz e potente para a gente abaixar o principal hormônio que leva a gente para essas doenças crônicas. Então, tudo isso, essa resposta gigantesca que eu dei para a Milene, é para falar para vocês que jejum é uma forma muito barata da gente abaixar o hormônio que deixa a gente doente, para quem já está nessas condições que eu falei. Então, se você sofre de qualquer uma dessas, ou se você tem inflamação crônica, asma, artrite reumatoide, essas doenças crônicas inflamatórias, inclusive intestinais, por exemplo, síndrome do intestino irritável, Crohn, esse tipo de doença inflamatória, a gente tem como diminuir essa inflamação crônica também escolhendo o que você não come. E aí você pode me falar assim, lá no hospital, eu sempre vejo quando eu saio, né? Tem umas comidas que não tem como competir. Custa R$1, um lixo de carboidrato, assim, que, desculpa falar lixo, mas é lixo mesmo. Você olha, aquilo lá não tem nada lá. Só tem um negócio de R$1, só tem açúcar com óleo vegetal, é tão barato que dá para vender por R$1 e a pessoa que está te vendendo ainda tem lucro de onde ela comprou. Então, a gente precisa começar a pensar dessa forma. O melhor jeito de você desistir de comer esses alimentos extremamente baratos, começa a ler o rótulo e ver que não tem nada lá, nada. Então, como que a gente vai ganhar de uma comida que custa R$1? O único jeito de ganhar disso é com jejum. E o jejum é uma ótima estratégia se você tem qualquer uma dessas doenças e não tem como começar a procurar um nutricionista que saiba sobre low carb, sei lá, um coach que te ajude. Se você não tem por onde começar, o jejum assim, é uma estratégia populacional barata, dá para a gente aplicar aqui. É simples, eu consigo falar para você como que você começa. Você vai começar parando de comer lanche. Esse é o melhor jeito de começar. E parece engraçado isso, mas ninguém nem sabe o que é lanche. O que eu me refiro quando eu falo lanche? Eu não estou falando do lanchinho da tarde. Eu estou falando que da hora que você acorda e toma o seu café da manhã, depois você chega na cozinha e belisca de novo. Você chega no trabalho, tem uma bolachinha na mesa do amiguinho. Aí você vai lá, tem uma bolsa, na bolsa tem uma bala. Tudo isso, gente, é lanche. Exato. Então, às vezes eu fico falando para o paciente, olha, corta o lanche. Ele não considera essas coisas lanche. Então, a gente precisa falar até do básico, do básico, do básico, porque o mundo está difícil, a gente aprendeu tudo errado. Então, a gente precisa começar do básico. Você não sabe por onde começar? Faz efeito. Eu prometo para você. Começa a tirar o açúcar para conseguir. Porque se a gente não tira o açúcar, a gente quer comer o tempo inteiro de 3 em 3 horas. Então, para começar o jejum, até ficar do café da manhã até o almoço, já é jejum. Você pode se sentir super vitorioso. Começou a ficar fácil isso, ou se você quer já dar um pulo maior, você pula o seu café da manhã. Por quê? Café da manhã é muito legal começar pelo café da manhã, porque a gente tem vários estudos mostrando que o período do dia que a gente sente menos fome, para a maioria das pessoas, não são para todas, mas para a maioria das pessoas é de manhã. Então, se você não sabe por onde começar, começa a pular o seu café da manhã, mas assim, sem ansiedade, tá? Porque o que acontece? Vocês viram que a Milene acabou de chegar em 50 mil? Ela não começou ontem o Instagram dela. Exato. Ela começou devagar e ela começou cada dia melhor e ela foi ficando melhor a cada dia que passou. Ela não fazia live com facilidade, ela não gravava vídeo com destreza. Hoje em dia ela faz tudo isso muito bem. Foi do dia para a noite? Não foi. As coisas que a gente busca, os melhores frutos, são fruto de dedicação e de consistência. Jejum não funciona em uma semana. Eu recebo muitas dúvidas dessas, por isso que eu já estou te falando, Milene, que você deve ter recebido aí também. Fiz um jejum de 24 horas. Por que eu não emagreci? Porque você está... seguinte, né? Exato. Porque você está há 40 anos comendo errado, deixando a sua insulina alta.
seu corpo se acostumou com níveis elevados de insulina. Não é do dia para a noite que você vai conseguir usar o jejum como uma estratégia poderosa para diminuir esse nível basal de insulina que o seu corpo está acostumado. Você vai precisar mostrar para o seu corpo todos os dias que você mudou. E é só com consistência que você vai começar a diminuir esse principal hormônio que decide se você vai armazenar gordura ou se você vai querer queimar. E é por isso que essas dietinhas que não são úteis para 98% da população, das pessoas que tentam colocar para um pré-diabético aveia, banana e mel e falar que isso reduz a vontade de açúcar, para mim isso é um crime, porque a pessoa parou de estudar, parou no tempo e ela não lê, ela se recusa a ler. Não é questão de ser boazinha, de ser... Gente, tem que ter vergonha na cara. Se alguém está te falando que uma dieta reverte diabetes tipo 2, o mínimo que você tem a fazer é ler. Porque você teria que ter o objetivo principal de ajudar os pacientes. E não ficar querendo provar que o seu ponto de vista está certo. Quanto antes você ler e ter honestidade de ler, querendo que te provem o contrário, você vai poder ajudar mais gente, mais pessoas. Inclusive você que está me escutando aqui. Se você conhece alguém que tem pré-diabetes e come de 3 em 3 horas com medo de hipoglicemia, você já tem um papel muito importante que talvez essa pessoa vai demorar 10 anos para ouvir de um médico ou de um nutricionista. Então, você tem um papel, cada pessoa que está aqui tem um papel de sementinha de disseminar essas informações extremamente valiosas, porque, infelizmente, 90% do mundo não tem o luxo de escolher qual é a melhor dieta para eles. Tem sim a melhor dieta. A melhor dieta é a que mantém a sua insulina baixa. Como que a gente consegue manter a insulina baixa? Na hora que você for comer, você vai parar de comer açúcar, pão e macarrão. Carboidratos refinados fazem o maior pico de insulina. Isso, qualquer pessoa que não goste de ouvir, se ela pegar um livro, ela vai ser obrigada a concordar. Então, é uma questão de ler ou não ler. Então, e aí? Tem mais alguma coisa que dê para fazer, além de não comer mais açúcar, até você melhorar? Tem. Dá para você começar a pular refeições estrategicamente com consistência. Então, você vai pensar assim, poxa, hoje eu vou pular o café da manhã. Essa é a minha cápsula de medicamentos. Uma cápsula vazia que não custa nada, eu não preciso ir na farmácia comprar porque ela não acaba, basta eu tomar essa atitude. Então, é assim que a gente começa jejum. Primeiro, você precisa entender que é uma terapia. Segundo, você precisa tomar a decisão dentro de você antes. Por quê? Porque o mundo inteiro vai tentar te convencer do senso comum do passado. Aquela dieta desequilibrada, desbalanceada, com uma quantidade desrespeitosa de carboidrato na base, que te deixou doente em primeiro lugar. Então, dessa maneira, você realmente vai precisar primeiro decidir ir contra o senso comum, que infelizmente rege as pessoas em sua maioria. Eu recebi ontem do Marquezine, que é um endocrinologista maravilhoso que cuida de diabéticos tipo 2, cujo hashtag é 1 milhão a menos. Quem não conhece, sigam. Ele mandou a resolução da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2021, que eu realmente tenho vontade de chorar de ler. É chocante, parece que eles estão numa bolha lá da década de 70. Parece que o Ansel Keys escreveu aquilo lá. Eles continuam falando de óleo vegetal, recomendando óleo vegetal. Então, realmente, o que a gente faz aqui, nossa, é muito mais útil do que uma série de consultas com pessoas que só leem o guideline. Então, é assim mesmo que a gente vai precisar primeiro partir de dentro, de você optar por fazer alguma coisa que você nunca fez. Lembrando que quando a gente faz alguma coisa nova, é difícil ir contra as pessoas em volta. Mas, quando a gente sabe que o benefício que te espera lá é muito recompensador, vale a pena lutar contra o senso comum das pessoas à sua volta. E às vezes é difícil mesmo, porque é contra os seus próprios familiares que acham que você vai morrer de pular o jejum. O nome do endocrinologista é Guilherme Marquezine, para quem perguntou. Eu não li aqui quem que perguntou, mas enfim, é isso. Mas então é isso, pessoal. Acho que eu respondi o básico do que fazer para começar, né? Exatamente. Dentre as perguntas, eu vou tentar agrupar aqui algumas delas, porque
assim, recebi muitas perguntas parecidas, né? Eu percebo, o que você falou é muito interessante, né? Que as pessoas, elas têm, assim, dúvidas muito básicas, né? Quando você fala retira o lanche, é qualquer coisinha, não é só porque eu parei naquele momento para comer um bolo com chá, sei lá, com café, né? Qualquer coisinha que você vai beliscando, e as pessoas realmente têm muitas dúvidas básicas, né? E aí eu coloquei aqui umas que eu achei muito, muito legais, outras você já falou, né? Eu recebi aqui pessoas grávidas, mulheres que estão amamentando e mulheres que estão tentando engravidar. O jejum é adequado para essas pessoas nessa situação? Tá, Nessa situação? seguinte, essa pergunta é super importante, eu respondo várias vezes. Então, e não me canso de responder, e é uma ótima dúvida, então eu não estou reclamando. Seguinte, pessoal, gravidez e lactação, o objetivo do seu metabolismo é fornecer energia e construir. O jejum é o contrário, o jejum é um estado que você fala, ó, pessoal, não vamos construir nada, vamos aproveitar o que está sobrando aqui. Então, gravidez e lactação não é hora de fazer protocolos de jejum intermitente. Você vai focar em comida de verdade e isso já vai ser incrível para a sua saúde metabólica e para o seu bebê, tá? Você vai fabricar tudo melhor. O foco tem que ser outro. Você foca em comida de verdade, foca nas receitas da Milene e esquece o jejum. O que vai acontecer naturalmente, que aí vira uma preocupação super importante, é que comendo comida de verdade, o que acontece? Você não consegue comer de 3 em 3 horas mais, é natural. O seu corpo fala, cara, não estou com fome. Isso é um bom sinal, não é ruim. Então, uma grávida que começa a mudar a alimentação, o que ela vai começar a perceber? Ela vai tomar café da manhã, às vezes vai chegar meio-dia, ela vai falar, nossa senhora do céu, meu Deus, eu não tô com fome nenhuma. Tudo bem, espera a fome chegar. A diferença é que a hora que a fome chegar, você não vai comer uma porcaria de trigo, não vai comer um negocinho embalado. Você vai lá e come um pratão de comida saudável, você come um pratão de bife acebolado, com bastante legumes na manteiga, pronto. Exato. Uma grávida comendo direito. É isso que você tem que focar, grávidas e lactantes. Aí, as mulheres que querem engravidar, é um pouco mais, depende do contexto. Então, assim, para uma mulher que quer engravidar, jejum prolongado, never. Por quê? De novo, pensa da maneira evolucionária, tá? Imagina uma mulher das cavernas num período de inverno que não tem comida. O metabolismo dela, ele vai falar assim, cara, vamos se preparar para o inverno, vamos aproveitar o que tem aqui, vamos entrar em modo aproveitamento, vamos usar o que temos estocado, que estocamos durante o verão. Essa não é a hora de reproduzir. Então, você não vai fazer jejum prolongado se você quer ter filhos. Porém, muitas mulheres que têm ovário policístico, síndromes ovários policísticos, um dos sintomas da síndrome ovário policístico é infertilidade. Você, apesar de fabricar vários óvulos, nenhum deles funciona porque ele não termina o ciclo dele. Então, o que acontece? Essas mulheres têm, a maioria delas, uma resistência insulínica como causa de base. Então, para essas mulheres, ao contrário do que eu falei, jejuns são muito interessantes para que elas melhorem não só a infertilidade, que é um dos sintomas, porque elas melhorem toda a saúde delas, inclusive o risco durante a gestação. Então, nesse sentido, para mulheres que querem engravidar, estão acima do peso, estão pré-diabéticas, estão hipertensas, aí você vai estar transformando o seu ambiente, o seu metabolismo para gerar um feto do jeito mais saudável possível, caprichando na sua alimentação e sim, usando jejum intermitente. Então, nesse tipo específico de mulheres que querem engravidar, o jejum é simplesmente tratamento e redução de risco cardiovascular, risco de saúde para o feto. Até o feto tem um desenvolvimento metabólico superior à de mães que, durante a gestação, estavam com hipertensão gestacional ou diabetes gestacional. A gente vê, eu mesmo como anestesista, a gente já sabia que eram crianças que tinham risco de hipoglicemia no pós-operatório, porque elas estavam acostumadas com insulina muito alta. Super, assim, é uma outra gestação. Então, com certeza, para mulheres que querem engravidar, elas, por conta da infertilidade, da síndrome dos ovários policísticos, acho que é super bem indicado. E sempre com acompanhamento médico. Sempre. Claro, né? Não dá para a pessoa sair fazendo do jeito que ela acha que
o que quer fazer, né? Eu acho que isso é muito importante a gente colocar aqui, que se você tem algum quadro clínico, é muito importante que você faça esses acompanhamentos com um médico, né? Que entenda do assunto, vá procurar ajuda. E hoje é bem bacana que tem atendimento online, né? Você consegue chegar em qualquer canto, né? Com certeza. E tem muita pergunta aqui, Maíra. Eu vou trazer aqui, eu acho, aquelas que são bem graves, assim, bem Tá, vou tentar cabeludas. responder rápido para você conseguir perguntar várias. Exatamente, né? Uma que, assim, veio muito, né? O que fazer com o mal-estar do jejum e em quanto tempo passa para quem está começando o jejum? Isso é muito importante. Primeira coisa, se você está passando por um mal-estar muito grande no começo, na primeira semana, é super normal. Se você está com dor de cabeça, tontura, sensação de cabeça leve, levanta rápido, quase cai, isso é falta de água e falta de sal. A insulina, todo mundo tem medo do sal, mas devia ter medo do açúcar. Quando a gente começa o jejum, a insulina baixa muito e ela que manda no seu rim. Ela que manda você reter bastante água. E quando você faz jejum, é o maior diurético que existe, é o jejum. Então, como efeito colateral, você vai perder muita água e muito sal. Então, você precisa tomar sal todos os dias. Pensa que no café da manhã você comeria o seu ovo sem sal? Não, você ia botar um salzinho, né? Você não está comendo. Então, toma aquele sal com água. Todos os dias no primeiro mês, você toma todo dia, a hora que acordar, um copo de água com uma meia colher de chá de sal. E aí, se tiver dor de cabeça durante essa fase de adaptação, toma outra colher de chá de sal. Pode ser o sal light, se você estiver tendo cãibra. E magnésio é algo que eu gosto de recomendar todos os dias, pelo menos no primeiro mês, até o seu corpo se adaptar. Magnésio é fácil de encontrar, me ajuda. Dá para comprar sem receita médica, tranquilo, qualquer magnésio, tá? Se você... eu recomendo que tome pelo menos 400 miligramas de magnésio por dia para você conseguir sobreviver aos principais efeitos colaterais do início, que é perda de água e sal. E esse sal, eu quero dizer, sódio e magnésio. Então, se você tem problemas renais, desconsidere o que eu falei. Você precisa de um médico para tomar sal também, tá? Senão eu vou estar fazendo danos aqui, causando danos aqui. Esse período de adaptação demora... Ai, desculpa, pode falar. Não, pode concluir, porque a minha outra pergunta já vai emendar com essa daí. Tá, então, a fase de adaptação, pensa que a sua mitocôndria não está acostumada a queimar gordura. Ela estava acumulando, você estava deixando a insulina alta durante anos, e quando a insulina está alta, você só queima açúcar. E está acabando o açúcar, você fica mal-humorado, com fome, querendo matar alguém para comer. Quando você começa a treinar a sua mitocôndria para ela começar a queimar gordura, você precisa de pelo menos uns 7 dias, mas demora geralmente 4 semanas para você se sentir bem. Então, essa fase de adaptação, você precisa se sentir o melhor possível, sabendo que vai melhorar, vai virar a chavinha. A gente chama isso, inclusive, de flipping the metabolic switch, ativando o interruptor metabólico de parar de queimar gordura, de parar de queimar açúcar para queimar gordura. Quando você conseguir fazer esse flip rapidinho, acendeu, apagou, significa que você está com flexibilidade metabólica. É isso que o jejum traz de benefício maior na sua saúde e na prevenção de doenças. Vale a pena passar esse período ruim. Você tem que lembrar, olha, minha mitocôndria está cansada, ela é flex, mas não sabe. Ela vai aprender, mas vai demorar. Então, deixa eu pegar aqui um Instagram legal, assiste e vai se informando sobre os benefícios. Do ódio, mas vai, né? E assim, quanto mais você se informar sobre os benefícios do jejum, mais motivação interna você vai ter para aguentar esse período de adaptação. E se você está sofrendo muito, saiba que é justamente você que está quase desistindo que precisava mesmo. Quem é flexível metabolicamente não sente nada mudando. É cruzeiro. Agora, as pessoas mais inflamadas, mais viciadas em carboidrato e menos flexíveis sofrem muito. E se você está sofrendo muito, mantenha aí, porque você precisa aprender. Vai te fazer muito bem para a saúde. Pode falar a próxima. Com certeza. E aí outra pergunta é relacionada a isso, porque uma outra pessoa disse assim, tudo bem, eu sei que tem que tomar água com sal, mas eu sou hipertensa. Eu posso fazer isso? Pode. Não só pode, como deve. Inclusive, eu vou te contar, se você é hipertenso e está com medo do sal, tem vários pacientes meus que ficam chocados em perceber o poder do jejum. Eles falam, doutora, mas eu uso essa medicação há 15 anos. Como pode em um mês eu não usar mais? Ou ter reduzido a dose? Porque a insulina é muito mais poderosa do que tomar um salzinho.
Só 10% da população que é hipertensa, que toma sal, é responsiva ao sal a ponto de subir. E quando sobe, é assim, de 120 vai para 128. E logo depois cai de novo. O impacto da insulina é muito maior, ela fica lá, ela dura, ela piora, não só, né, não só a hipertensão com os altos valores de pressão por retenção de líquido, como a sua glicemia é o principal agente de destruir a sua filtração renal. Então, a sua função renal vai estar impactada por consumir excesso de açúcar. O carboidrato faz mal para o rim. A gente aprendeu tudo errado. A gente aprendeu que tem que ter medo de sal e medo de proteína que entope o rim. Gente, por favor, para ficar saudável, antes de você aprender, você vai ter que desaprender. Porque, olha, de verdade, eu estou aqui como médica para correr atrás do prejuízo de tanta ignorância que a gente viveu. A ciência é assim mesmo. A gente sempre vai evoluindo e a gente precisa passar por um período de crise na ciência para evoluir para o próximo degrau. A gente está vivendo essa fase aqui. E para um paciente eu entendo, porque eu já passei por isso. Como médica, doeu 2 vezes mais, 3 vezes mais. Você aprender que gordura dos animais não faz mal, gordura saturada não faz mal, que o sal não é o principal inimigo da pressão alta, é o açúcar. E que proteína não faz mal para o rim. E uma dieta que é normal em proteína, como a dieta low carb, ela vai mudar a sua saúde, vai melhorar a filtração dos rins, porque você vai diminuir a quantidade de carboidrato, porque a gente tem um monte de estudos mostrando que sim, piora a sua função renal, micro e macrovascular. Então, de verdade, para você conseguir ficar saudável, você vai ter que jogar esses mitos no lixo, e eu sei que é difícil, mas deixe de ter medo do sal e foca a sua atenção no medo no açúcar, porque ele realmente piora a sua função renal, e a gente tem muitos estudos mostrando isso. Tá? Então, quando um diabético para de comer carboidrato, a glicada dele cai e a filtração renal dele melhora. Então, isso é muito importante que você entenda. Ao invés de sal, tenha medo do açúcar, que você vai estar transformando a sua vida. E se você fizer jejum, você vai precisar repor o sal. Não é nem que você está suplementando, você está repondo o que você não está comendo na comida, porque toda comida tem sal. Se você pulou essa refeição, você não está comendo sal nenhum. E o jejum é diurético. Então, são 2 problemas que você tem que resolver. E para resolver, você tem que jogar fora esse medo do sal, senão você não vai ficar saudável. Ótimo, maravilha. E tem uma pergunta muito interessante aqui. E foram várias pessoas que colocaram isso, né? Que moram em regiões onde não tem acesso a profissionais, né? Que estão atualizados, têm renda mais baixa. Como num sistema público de saúde, essas pessoas poderiam se beneficiar do jejum? O que elas podem conseguir do sistema público de saúde, de exames? O que elas devem pedir? O que elas devem fazer para começar? Né? Além de seguir a doutora Maíra, doutora Regina na internet. Faz diferença. Eu tenho, inclusive, um curso de jejum para iniciante. Eu não abro toda hora, eu só tenho uma turma, vou abrir agora em março. É bem detalhadinho, do passo a passo, porque se você não tem acesso a médico, você vai precisar aprender com alguém, né? Não tem jeito. Aí eu criei esse curso, que é um passo a passo, mas o meu conteúdo, o meu Instagram tem todas as informações. É que o curso é um pouco mais organizado, detalhado e tal. Mas assim, no meu Instagram tem muita informação. Se você está no sistema público de saúde, está preocupado com o exame, uma coisa para te tranquilizar, ainda mais que a gente está na pandemia e o exame fica pior ainda. Você vai ficar melhor medindo ou não medindo, tá? Então, você não vai deixar de ter respostas porque você não conseguiu fazer os seus exames. Eu atendo online e tem vários pacientes de outros países. E esses pacientes de outros países, eles não têm a facilidade que a gente tem aqui com o médico, com o sistema de saúde de conseguir exame. Exato, por mais que você ache... diga. Exato, eu tenho um monte de paciente do Canadá, dos Estados Unidos, até na Europa, agora até em Dubai eu tenho paciente, mas enfim... em Dubai é mais fácil. Agora, Estados Unidos, Canadá, é péssimo para conseguir exame. E eu, basicamente, não tenho quase nada com meus pacientes que moram fora. E eles ficam saudáveis do mesmo jeito. A melhor coisa que você pode fazer é, na hora que for começar, pegar uma fita métrica, passar na sua cintura, na altura do seu umbigo, sem torcer a fita métrica. Meça a sua cintura, anote num lugar. Conforme você vai evoluindo no seu jejum, você vai anotar mês a mês a sua cintura. A conta é a seguinte: cintura sobre altura, qual resposta que deu? O ideal é chegar em menos de meio. Então, você vai pegar a sua altura
e você vai medir a sua cintura. Faça essa conta. Você tem que ir perdendo cintura. Você vai perder, a gente sabe, é um ótimo marcador de risco cardiovascular, inclusive, é esse exame que não precisa de ninguém, tá? Saiba que se você tem a cintura maior do que meio sobre sua altura, provavelmente os seus exames vão mostrar que você tem triglicéridos aumentados, seu HDL está baixo, sua glicemia pode ou não estar alterada, mas se você dosar a sua insulina, você vai ver que ela está alta. O que é triste? Às vezes as pessoas se matam para fazer o exame, vão lá, fazem glicemia, fazem insulina em jejum e tal. O valor do laboratório, pessoal, o valor do laboratório da insulina considera normal até 26. Então, nem o valor do laboratório vai te ajudar. E, às vezes, as pessoas só pedem glicemia, né? Vários pacientes meus que chegam com endocrinologista particular, o cara pede 1 trilhão de exames, só pede glicemia de jejum e não pede insulina de jejum. Gente, insulina de jejum, se for para você escolher um exame para fazer, você faz glicemia e insulina de jejum. Antes da sua glicose alterar, a sua insulina vai estar alterada. A gente tem 10 anos de chance, o nosso corpo é muito resiliente, ele aguenta tomar porrada todo dia, você comendo açúcar e carboidrato refinado todo dia, de 3 em 3 horas, por anos e anos e anos. E ele te avisa, a sua insulina aumenta antes da sua glicose em mais ou menos 10 anos. Então, não fique feliz se a sua glicemia de jejum está normal. Meça a sua cintura e divida pela altura. Você vai ter um bom parâmetro, sem depender de médico nenhum, para saber se você está na zona de risco. E se você começar a perder a sua cintura, fique tranquilo, eu tenho certeza que seus exames vão estar melhor. Eu gosto de colher os exames porque o paciente, quando ele vê que ele está melhorando, não tem para ninguém. Pode falar, a vizinha fala que vai morrer, né? Ai, nossa, mas você vai morrer. O outro fala que o rim vai... Aquele senso comum. O paciente vê os exames melhorarem, não tem para ninguém. Pode falar o que for. Eu tenho um paciente que ele chegou para mim só com um rim por câncer, mas ele tinha síndrome metabólica e estava perdendo a função renal do outro rim. E aí a principal preocupação dele era a função renal dele. Estava super preocupado, o néfrio preocupado. E o que aconteceu? Ele já está comigo há 1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio. Ele já perdeu, acho que, mais de 15 quilos de gordura na cintura. Ele já perdeu todas as roupas 2 vezes. Não adianta mais apertar. E o que acontece? O que ele mais fica feliz é de ver a creatinina dele melhorando. Então, não só para de piorar, como às vezes até melhora. E isso não tem para ninguém, tá? Então, assim, para você que está no sistema de saúde e não tem acesso a bons médicos, graças a Deus, o que a gente tem aqui é de ótimo valor. Se você tem diabetes tipo 2, aí é um pouco mais complicado, porque você vai precisar de médicos para ajustar a sua medicação, porque não é que o jejum traz efeitos colaterais, é que, como o jejum te ajuda de verdade a tratar a raiz dos problemas, que é diminuir a sua insulina, as suas medicações começam a sobrar. E aí acontece o risco de efeitos colaterais do remédio estar sobrando. E aí você precisa de médicos que tenham esse conhecimento. Tem um curso do Dr. Souto, que chama Diabetes a Solução, que é para diabetes tipo 2, e tem uma lista lá de profissionais que já fizeram o curso. A doutora Regina, que está assistindo a gente, a anestesista, também já fez esse curso. Essa lista é super útil para você procurar profissionais que entendam como tratar o seu problema com a raiz. Porque é um absurdo o que a gente faz com os diabéticos. Tá? Pensa que para o diagnóstico de um diabético, o que a gente faz? A gente dá açúcar, um dos diagnósticos é assim, você dá 75 gramas de açúcar para um diabético tomar, e aí 2 horas depois você colhe a glicose dele 2 horas depois de ter tomado esse negócio. Esse daí chama um teste de tolerância à glicose. Se der positivo, significa que a pessoa não tolera a glicose, certo? Não tolera a glicose, diabetes tipo 2. Qual que é a dieta que esses médicos, inclusive eu já fiz isso, né? Qual que é a dieta que a gente prescreve para essa pessoa que não tolera glicose no exame laboratorial de glicose? 60% de carboidrato, que é a glicose, quando é digerido. Então, é assim, é insano, é triste e é desesperador mesmo. Não é engraçado.
para essas pessoas que estão há anos tentando melhorar a dieta, porque tem muitos médicos que falam assim, você acha, o paciente não vai querer fazer, manda o cara não comer pizza e não tomar cerveja, o cara não vai querer. Olha, tem muita gente que não quer mesmo, que você fala, olha, dá para reverter sua doença, só que você vai ter que abrir mão de várias coisas deliciosas que você está acostumado a comer. Se a pessoa sabe que dá para melhorar e não quer, é uma coisa. Ela tem total direito de escolher se ela quer ou não. E se ela não quer abrir mão da pizza e da cerveja, ela não vai melhorar com remédio. Ela vai só deixar de piorar, talvez. Agora, se ela sabe disso e decidiu, tá ótimo, porque nós somos seres humanos e livres. O que é triste? É uma pessoa que quer melhorar, que sofre de ver todos os familiares que já se foram com doenças crônicas relacionadas à hiperinsulinemia, inclusive diabetes tipo 2 na própria família. O meu caso, por exemplo, minha avó faleceu com insuficiência renal crônica dialítica, com edema agudo de pulmão na UTI. A minha bisavó, amputada. Minha mãe, com diabetes gravíssimo. É muito triste. Então, assim, você precisa informar as pessoas para que elas tomem as decisões que elas querem. Então, você sabe agora que se você é diabético, se você tem pré-diabetes, tem como reverter a sua doença, porque pré-diabetes é a mesma coisa que diabetes, pessoal, é só um tempo diferente. Tem como você reverter isso melhorando a sua alimentação e parando de comer o tempo inteiro. Tem como. É fácil? Não é de jeito nenhum. Tanto que a Milene está aqui, eu estou aqui, porque nessa cultura bizarra de comer de 3 em 3 horas, seguir a pirâmide e da Sociedade de Cardiologia publicar que é para comer óleo vegetal, vai demorar muito para ficar fácil, porque a cultura não ajuda. Então a gente precisa de suporte, virar uma comunidade gigante para dar suporte para essas pessoas. Então, só que você tem o direito de escolher. Todo mundo precisa saber que não é qualquer dieta que serve para diabético, para pré-diabético, para quem tem ovário policístico e para quem está muito obeso. Não é qualquer dieta. Você não tem dietas melhores. A gente tem como fazer de várias formas para ir chegando no que a gente quer. Então, dá para começar direto numa cetogênica, dá para começar tirando o açúcar do café. A velocidade depende do que cada um está disposto. Agora, é importantíssimo que cada pessoa tenha consciência do que está fazendo. E eu fico triste de receber pacientes diabéticos, às vezes, que com uma prescrição de aveia, mel e banana, com a nutricionista falando que isso é importante, que não é para ficar sem comer, que senão a paciente vai morrer. Isso é má prática. Então, cada um tem o direito de saber que, olha, você pode ou não, através de dieta e melhorar os seus hábitos, transformar a sua saúde. Você quer? Não. Ótimo, te respeito. Vai lá comer sua pizza. Tá ótimo. Se você tem consciência do que você está fazendo, parabéns. O problema é que não dá para a gente continuar vendo esse tipo de informação não ir para os lugares que deveria para as pessoas conseguirem fazer sozinha, né? Porque a gente está numa pandemia no Brasil que não tem recurso para nada, e essas duas coisas, comer comida da feira, do açougue, do varejão e pular a refeição, está ao alcance de todos, gente. A gente não está falando aqui de uma medicação quimioterápica que custa R$35 mil uma dose. A gente está falando de pular a refeição. Então, é bem impactante, assim, você consegue transformar a sua vida, só que você vai ter que ir atrás e não é fácil. E ninguém vai te ajudar. É verdade. Só a Milene. Nós, né, Maíra? Nós. Eu tô brincando, mas de verdade, gente, é isso que ajuda. A gente transforma a vida das pessoas mesmo. É por isso que a gente tá aqui no domingo à noite. Eu deixei meus filhos ali com meu marido de novo. E tô aqui falando para vocês, porque transforma a vida das pessoas. Muito mais do que ir no consultório. Então, se você não tem condições e tá triste, de verdade, usa o que tá aqui ao seu favor. Parabéns por não estar vendo receitinha de leite condensado e tá aqui com a gente. Ou piada, sei lá, né? Porque eu adoro uma brincadeira, mas eu acho que você falou de você selecionar aquilo que você vê, porque as pessoas elas reclamam muito, né? Porque isso é ruim, porque aquilo é ruim. Por exemplo, eu não vejo um monte de coisa. O meu feed é maravilhoso, só vem coisa linda, pessoas que me inspiram, sabe? A ser uma pessoa melhor, a comer melhor, sabe? Informação de qualidade, com fonte, né? Tudo depende de como que você se posiciona e aquilo que você vai buscar. E a gente tem que fazer esses filtros, né? Teve uma pessoa que falou aí, né? Mas os médicos são desinformados e isso e aquilo. E eu sempre falo, gente, ok,
Os médicos, muitos médicos ainda são desinformados. E eles também são vítima, só para avisar que eles também estão obesos e eles doentes. aprenderam errado. Mas também cabe a nós buscarmos a informação correta. A gente não, é muito fácil a gente também só culpar o outro, né? Por que você não puxa essa responsabilidade para você também? A gente estava se adoecendo quando a gente chegou naquele ponto que não aguentava mais, assim. Nós chegamos num ponto aqui em casa de evacuar sangue, sabe? De vomitar sangue, porque estava tão grave a situação. Porque, assim, eu e meu marido éramos o típico casal, assim, de assistir série, comendo pipoca, tomando cerveja, né? Petiscos, né? E aquela mistura maravilhosa de gordura com carboidrato, que é irresistível, né? Delícia. Né? Lógico. É delicioso, é gostoso. Não é que é ruim, gente. Não é ruim que é o sabor péssimo. É delicioso e é por isso que é viciante, né? E aí você não sabe porque tá ruim e viciado em omeprazol, né? Chegou um ponto assim de tomar, de já comer sabendo que ia passar mal tomando omeprazol. E aí nada estava resolvendo. E aí bateu assim, a água bate na bunda, né? Chega a doença, você começa a sentir mal, de peraí, alguma coisa não tá certo aqui, né? E aí a gente foi, passou em vários profissionais, e aí só dando aveia e mel, sabe? Tudo errado, pão integral e nada de melhorar e nada de melhorar. E aí a gente começou a estudar por conta própria, foi quando eu encontrei o Dr. Jason e a história do jejum. Uhum. E aí fui ler, né, todo lá o livro dele, Código da Obesidade e o jejum intermitente. Eu disse, nossa, esse cara sabe do que ele tá falando. Isso tá certo, isso faz sentido, né? E aí você busca informação. E eu me apaixonei porque eu vi a transformação que aconteceu na minha vida. Eu até postei outro dia como era meu cabelo, assim, tava perdendo o cabelo tava horrível, pele, emagrecimento, você ficar mais atento. Por exemplo, uma coisa, hoje eu tenho muito mais atenção nas coisas, né? Eu começo a ler, parece assim que a minha capacidade de percepção, né? Da névoa cerebral, né? Que vai embora. É muito impressionante, é incrível. E são coisas que você não para pensar, porque a gente começou vamos tratar uma doença, mas aconteceu tanta coisa maravilhosa que as pessoas não têm noção, né? Na sua vida. Até uma questão assim de desejo sexual, gente, porque eu ficava sentada aqui, preguiça, morria de preguiça, eu só queria dormir, sabe? Dormir, eu era boa de cama, deitava e dormia, sabe? Com certeza, não, e transforma, né, a saúde por inteiro mesmo. A gente tem até esse termo de brain fog, que não é brincadeira. Quando os animais estão em cativeiro, tanto que a pandemia mostra isso, né? Animal em cativeiro não reproduz, não é à toa. A nossa biologia, os nossos genes são programados para, num período de estresse muito grande, não reproduzir. A gente se foca em tentar resolver todo o estresse metabólico que você tem feito com seus hábitos. Então, realmente é uma forma muito grande de transformar mesmo, da gente conseguir mudar o destino da nossa saúde. Não é fácil, mas a recompensa é gigante. Então, quando a gente sabe que tem uma recompensa grande pela frente, vale a pena, né? Com certeza. E tem uma pergunta aqui bem interessante, né? Que isso é um mito, um super mito, né? A pessoa perguntou assim, ok, então eu tenho que fazer jejum, retirar todos os carboidratos, eu tenho que eliminar açúcar da minha vida, eu vou viver sem açúcar, eu posso viver sem açúcar? Então, cada um tem a sua tolerância. O açúcar não é tóxico em qualquer dose, né? A dose faz o veneno. Essa frase é maravilhosa para tudo. Então, assim, algumas pessoas toleram um pouquinho de açúcar todos os dias, por exemplo, um quadradinho de chocolate 90%. Elas toleram super bem, sem prejuízos e tal. Algumas pessoas, o açúcar tem já um efeito no cérebro de desencadear uma compulsão alimentar, etc. Então, se é o seu caso, então, assim, açúcar é uma dose individual que a gente precisa ver. Tem pessoas que um quadradinho que elas comem de chocolate, elas vão comer a barra inteira. Para outras, um quadradinho de chocolate 90% é muito menos açúcar do que o chocolate normal. Já é uma ótima troca. Então, assim, é uma resposta individual. Conforme a gente vai melhorando nossa resistência insulínica, a gente vai ficando mais tolerante a carboidratos também. Dá para reintroduzir devagar, com uma quantidade específica devagar. Então, a nossa tolerância a carboidrato muda. Por isso que essa parte é bem individual.
Essa pergunta das frutas, eu convido vocês para procurarem O no meu post feed dela, lá, porque maravilhoso. são Eu vou perguntas super repostar, básicas. gente. Eu vou repostar amanhã esse Eu post tenho um guia das também. frutas. Faz super Exatamente. Aquilo, sucesso aquele guia, para você com não perder a certeza. cabeça. É Mas fruta, verdade. gente, a resposta é simples, é frutose, é o açúcar da fruta. Quando a gente come açúcar união, metade do açúcar é glicose e a outra metade é frutose. É a mesma do mel, é a mesma da maçã. A diferença é a dose e as fibras. Então você não vai tomar suco, você não vai botar açúcar no café, você não vai tomar Gatorade. Conseguiu tirar isso? Comece a tirar as frutas doces. É uma escada, dá para cada dia ficar melhor. É muita informação. Lembra do que eu falei? Você vai precisar desaprender e substituir todo o senso comum da revista, do Fantástico, das Exato. reportagens, daqueles estudos de Harvard que falam que tudo dá câncer e que. Exato. O Entendeu? estudo tal, É né? muita Falou coisa. isso. É muita coisa para você desaprender. Fique em paz. É normal se sentir ansioso, tá? É da ansiedade porque você fala, meu, como é que pode? Eu tô fora desse mundo, eu tenho muita coisa para aprender. Realmente, essa fase de começo é ansiedade pura e é normal você se sentir perdido. Se você está perdido, é um bom sinal, porque você está tentando fazer. A melhor dica que eu te dou, não espera estudar tudo, não precisa se inscrever numa faculdade de nutrição para estudar tudo antes de começar, porque o maior problema da humanidade agora com excesso de informação é que você acha que precisa virar PhD das coisas para começar. Não. Começa fazendo e errando, aí você vai aprender de verdade. Porque a teoria é gigante, gente. Eu estudo todo dia e ainda assim, quanto mais eu estudo, mais angustiada eu fico, porque é muita coisa. Quanto mais eu estudo, mais desespero. Então, bem-vindo ao clube da ansiedade. Você nunca vai aprender tudo. Só começa a fazer porque você vai fundo. E aí usa as pessoas que têm embasamento. Então, por exemplo, a Milene, eu sempre indico para meus pacientes, tem inclusive a sua receitinha que salva a minha vida, que eu até falei no Stories hoje, é aquele crisps de linhaça do forno lá, com Ai, vários aquilo é ótimo. para Aquilo é bater. muito. Eu Salva a tenho o tempo vida. inteiro. Eu faço aquilo, eu já deixo dentro de um potão hermético. Tá acabando, eu já tô fazendo. Eu faço para o meu Maravilhoso. marido levar e dura muito tempo aquilo. Reposta, por favor. Eu vou repostar, vou Tá. repostar. Não, aquilo Então, é assim, vocês fantástico. precisam se cercar de fontes boas, porque tem muita gente ignorante no Instagram. Eu todo dia recebo lá, ai, o que você acha disso? Gente, desculpa, não vou ver vídeo de ninguém ignorante falando besteira. O mundo é muito. Nossa, a gente tem muita coisa para Não, fazer. e o tempo é Pelo escasso, amor de é Deus. Você caro, está não dá para perder inseguro? com besteira. Você Não, está e essa inseguro, coisa. respira fundo, se informa melhor e aí começa. Mas não Exato. espera aprender tudo que, cara, de verdade, ó, eu tô há não sei quantos anos estudando, não para. É sem fim. Você vai aprender Não, todo com dia a partir de certeza. hoje. Só basta estar aberto a novos horizontes. Exato. E uma coisa que você falou, Maíra, que isso me toca muito, né? Assim, como a informação que eu sempre indico, né? Assim, eu tenho meus médicos do coração, nutricionistas, assim, que eu sei, né? Que realmente estudam, que estão atualizados. E, assim, eu fico doente com a questão das receitas, porque assim como você falou, o médico que indica para o paciente diabético, mel, aveia, não sei o quê, eu fico doente com os perfis, né? E as pessoas vão lá e enche de mel, e enche de açúcar demerara, açúcar não sei das quantas, açúcar chique, que custa uma fortuna para Açúcar é adoecer a açúcar, pessoa. com Açúcar é certeza. açúcar, gente. Não importa que tenha nome chique, que seja caro, que seja barato, é açúcar, gente. E aí você vai um monte de perfis assim. Outro dia até postei vários pratos que eu encontrei em portais assim de 500.000 de seguidores. 300 mil seguidores de receitas todas erradas. Assim, uma pessoa que não tem problema, que não é doente, comer uma aveia, um mel numa receita, ela não vai morrer. Mas uma pessoa que é doente, gente, você pode causar um problema muito grave. Né? Então, eu acho assim, uma falta de respeito e por isso que a gente precisa se informar, seguir perfis sérios, do que seja, dos nutricionistas, dos coaches. Tem muita gente bacana, mas vocês também precisam fazer essa seleção, né? Na vida de vocês. E Mariana, tem pergunta aqui, eu não quero perder a live, tem que ficar gravada e eu quero que você responda elas. Para atletas, Maíra, atletas podem fazer jejum, eles vão perder músculos? Não vou perder músculos, mas é importante falar, se você é atleta, depende da sua composição corporal, depende em que fase você tá para ganhar músculos, porque
assim, gente, jejum não é uma pílula que resolve todos os problemas do mundo. Você vai precisar de um atendimento individualizado aí, tá? Tem um perfil que chama Atletas Low Carb, recomendo que você siga, porque lá tem bastante contra-senso comum, porque, lógico, a nutrição esportiva nos últimos anos também voltada para repor o glicogênio o mais rápido possível. Então, toda a cultura de nutrição esportiva é baseada em açúcar. Se você está obeso fazendo exercício, aí o negócio é o contrário. Você pode fazer jejum e o seu pré-treino é todo o excesso que você tem em volta da sua cintura. Então, é outra história. Você não vai perder... Você tem um monte de gordura sobrando, você não vai perder músculo, você vai perder a gordura. Então, faz. Agora, para atleta, é importante que você siga boas fontes e não dá para responder em 30 segundos sobre atletas, mas atletas low carb, entrem lá, esse perfil é fantástico. Inclusive, eu falo lá várias vezes com eles. São ótimas entrevistas. Muito legal. Vou deixar anotado na live também, e depois eu vou pegar com você o nome dos exames que você falou para colocar também as informações. A Pri está aqui. Dia 7 de março, a Pri Vilas Boas vai estar aqui também no Minha Cozinha Recebe, acabou de chegar na live, que bacana. E aí, deixa eu ver mais uma coisa aqui, aliás, várias, né? Quais os alimentos que você indica para quebrar o jejum? E aí, juntando a essa pergunta, eu estava lendo, né, numa entrevista aí que a maior parte do jejum, né, dos exames que foram feitos, das pesquisas, elas não foram necessariamente feitas com comida de verdade, com low carb, foram feitas com dietas tradicionais. Ainda assim, o jejum funciona? O que você tem a dizer sobre isso, como quebra de jejum e a alimentação tradicional e a comida de verdade? Sim, uma parte da moeda é a alimentação, né? Não dá para a gente jejuar para o resto da vida. E aí, quando a gente não está em jejum, a gente quer manter os benefícios do jejum comendo. A dieta cetogênica é a dieta que simula o jejum no estado alimentado. Então, se você quer o máximo de resposta, você vai restringir ao máximo os carboidratos, a ponto de ficar entre 20 e 30 gramas de carboidratos. Seria a dieta cetogênica. Qualquer coisa entre a dieta cetogênica e um pouco mais de carboidrato, ainda respeitando a comida de verdade, você vai estar fazendo o melhor possível em manter sua insulina baixa no estado alimentado. E para isso, a recomendação é comida de verdade. Jejuns acima de 30 horas, você precisa tomar mais cuidado com a quebra de jejum, porque, inclusive, os órgãos diminuem de tamanho e o seu estômago para de fabricar enzimas. Então, não dá para você bater um pratão gigante comemorando que terminou 36 horas de jejum. Você vai ter que comer mais devagar, quebrar mais devagar. O ideal, coma, por exemplo, chia, coloca no iogurte, come um pouquinho, espera meia hora e depois você vai e come comida de verdade em pequenas porções. Tá? A quebra do jejum precisa quebrar devagar. Nada de comemorar com pizza, bolo, pão, macarrão e álcool. Você vai passar mal, você vai sentir mal porque você vai fazer um pico de insulina, vai reter bastante água, pode ter náusea, vômito, mal-estar. Então é muito importante que você quebre com comida de verdade em pequenas porções. Seu estômago não estava funcionando, você deixou ele descansar. Inclusive, se você tem problemas de úlcera, gastrite, pode ser até que você melhore por causa disso. Mas você precisa quebrar devagar. Ela já respondeu essa pergunta, gente. E aí, uma outra coisa que... e essa pergunta também veio bastante. Quais os protocolos você recomenda para quem quer começar o jejum com propósito de emagrecimento e para quem quer começar o jejum para tratamento de diabetes, por exemplo, para um tratamento de doença? Então, a dose depende muito de onde você está. Se você come o tempo inteiro, você belisca o tempo inteiro, às vezes não dá nem para começar pulando o café da manhã. Você vai ter que cortar o lanche primeiro. Depois você vai pular o café da manhã e vai ver como você fica. Se você tem resistência insulínica severa, tem muitos quilos para emagrecer, você não vai provavelmente ter uma resposta incrível só pulando o café da manhã. Mas também você não vai conseguir chegar direto em 48 horas de jejum sem ter passado pelos passos básicos. Então eu recomendo que você vá devagar, respeitando o seu tempo, porque muitas pessoas têm ansiedade para fazer protocolos avançados, elas não têm a menor ideia de como é parar de beliscar o tempo inteiro. Então, devagarzinho. Ótimo. E essa pergunta da queda de cabelo tem aqui também, o pessoal está desesperado aí também. Eu tô vendo. Pessoal, emagrecimento
Normalmente a gente tem uma resposta 3 meses depois de perder cabelo, tá? Se for por conta do emagrecimento, você já emagreceu vários quilos, seu corpo considera um estresse assim como pós-parto. É autolimitado, costuma durar um período aí, essa queda já vai ter outro fio crescendo, a gente chama de eflúvio telógeno, mas tem vários outros fatores que podem acarretar em queda de cabelo, falta de nutriente, aí você precisa investigar, porque é multifatorial. E quanto mais as pessoas comem comida processada, mais desnutridas elas estão ficando. Então é super comum ter déficit de B12, ferro, vitamina A, vitamina C, tudo. Vai ter que investigar. Queda de cabelo, infelizmente, não dá para resolver. Não dá para responder assim para todo mundo, mas experimenta ver se não é só pelo emagrecimento. Maravilha. E aí tem uma outra aqui também que vê com muita frequência. Qual o ideal? Qual o Eu tô ideal? rindo da Regina, que as pessoas falam vendo que é por causa da nossa anestesia. Depois de parto, por causa da anestesia. Por causa da hack. Chorar. Ai, meu Deus. E aí ele fala, qual o ideal? Alternar os dias fazendo jejum ou fazer o jejum todos os dias? O bom é você sempre deixar o seu corpo querendo adivinhar o que você está fazendo, né? Então, keep your body guessing. Então, o ideal é que você não faça a mesma coisa todos os dias. Você dê uma estressada aí, porque jejum é um estresse. Se você fizer o mesmo estresse todos os dias, o seu corpo se adapta a tudo, né? A gente se adapta até a virar prisioneiro de guerra num cativeiro, que como a gente não vai se adaptar a comer uma vez por dia. Então, se você está querendo emagrecer muito, você não vai querer fazer todo dia o mesmo estresse, vai querer mudar. É verdade. E aí tem uma pergunta também recorrente de suplementação, né? O que você recomenda para a pessoa que está fazendo jejum junto com a low carb e está observando, passou dos 40, que suplementação ela deveria fazer, né? Se você comer direito, você não vai precisar suplementar nada. Eu não recomendo suplementar nada para todo mundo de manada. A única coisa que eu recomendo é o magnésio mesmo, que tem vários tipos de magnésio para o seu bolso. Veja o que cabe no seu bolso, mas magnésio é magnésio. E sal, barato, gente. E suplementação só focada no que falta. Se você fizer exame de sangue, aí sim, você vê os déficits nutricionais e repõe o que falta. Agora, polivitamínico, eu acho que não precisa. Se você comer direito, comida de verdade, feira, açougue, varejão, peixaria e carne, você não vai precisar de nada. Exato, eu concordo plenamente. Isso aqui aparece direto, as pessoas sempre perguntam a mesma coisa. Se você está comendo direito, você não precisa ficar suplementando. Se quer suplementar, eu acho que tem que procurar um profissional, fazer uns exames para entender a necessidade daquela pessoa, né? Não pode seguir a suplementação da amiga que está tomando isso, aquilo outro, que as pessoas adoram copiar o que os outros estão fazendo, né? Como se normal, as pessoas iguais, acharem que porque estão entrando em jejum vai faltar nutriente. Mas você tem que perceber que quem está buscando jejum para emagrecimento ou para essas doenças de excesso de insulina, o seu problema não é falta de nutriente, é excesso. Você passou a vida inteira supernutrindo o seu corpo a ponto de não dar oportunidade para ele queimar o seu próprio estoque. Então, não vai faltar nutriente desde que você coma direito. Comer de 3 em 3 horas. A dietinha da pirâmide, você está comendo um monte de grão. Não tem nada lá, gente. Tem nada. Você precisa comer comida. Carne, peixe, frango, ovo, um legume gostoso, variado. Pronto, é isso. Não vai faltar nutrientes se você comer direito. Agora, se você só come porcaria, é a hora de comer, a melhor oportunidade de você repor os seus nutrientes. Coma vísceras, complexo vitamínico de graça. De graça não, mas quase. É mais barato que tem. Exatamente. E assim, aquela pergunta basicona, né? O que pode beber durante o jejum? As pessoas querem comer também, né? Durante o jejum. Água, chá e café sem adoçar. Se quiser de truque, pode colocar óleo de coco, MCT. Não gosto de bulletproof, acho gordura demais. Pode colocar, mas aí, gente, é individual. Você pode usar como uma rodinha de jejum, mas é coisa para papo, para conversar bastante, tá? Água, chá e café. Você não sabe por onde começar. Água, chá e café sem adoçar. Exatamente. E aí não tem erro, né?
Ai, esse caldo de ossos e colágeno também, que veio muito. Como você Sim, vê o caldo caldo de de ossos é uma forma de ajudar no jejum. Ele traz uma série de nutrientes. Tem receita lá no meu perfil. É uma série de. Assim, é ótimo. É uma ótima forma de facilitar o seu jejum, porque você está tomando alguma coisa quentinha, muito hipocalórica, que mantém os benefícios do jejum e garante que você cumpra as suas horas de jejum. Então, é uma ótima saída para quem está começando e até para manter jejum longo mesmo. Eu gosto de caldo de ossos, caldo de. Não, não pode adoçar com nada, pessoal. É tão simples que confunde as exato, pessoas. Água, chá e exato. café. Nada. Você não vai É adoçar com isso. água, chá e café. Só. E aí, o que você vai fazer? Você não vai comer. Isso é jejum. Acabou. É isso. Pode começar. Jejum é jejum, gente. Não é É para comer. barato. O nome Fala, o nossa, mas nome é ela não está tentando vender nada. autoexplicativo, Não, né? cara, você vai deixar de comprar. Vai ficar barata a sua vida. Você vai sobrar mais dinheiro para você comprar um salmão na sexta-feira e comer bem gostoso. É isso. Exatamente. Água, Com chá e certeza. café. Bom, as Melhor minhas alimento para perguntas, quebrar. Acho que acabou. Aqui é que estão a perguntando de gente novo. está Pessoal, perguntando de recomendo que novo vocês já. vejam a live desde o começo, que vai Exato, responder todas as dúvidas que vocês já estão perguntando pela segunda vez também. Mas exato, é então, verdade. é. Então Aqui eu eu acho que também já coloquei, agrupei tudo, né? Tem umas perguntinhas aqui, eu não sei se elas são diferentes do que a gente já respondeu. Eu acho que não, deixa eu ver. Ah, não, são as mesmas perguntinhas, estou vendo aqui. Você já respondeu essas da interrogaçãozinha, né? Mas, Maíra, foi assim maravilhoso. Eu acho que você respondeu tudo, que nem ela falou. Assistam a live desde o começo, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre o jejum, né? Para aí alguma mensagem para o pessoal. pessoal, a minha melhor mensagem está ao nosso alcance, ao alcance de todos. É difícil porque vai contra tudo que você e eu aprendemos a vida toda. Não é fácil pela parte cultural e é para isso que estamos aqui. Então, se você busca apoio, o meu perfil, ele é justamente, especificamente para isso. Eu, apesar de médica, eu falo da maneira mais simples e acessível, porque eu quero que todas as pessoas tenham acesso a isso de graça. Se você não sabe de nada, está desesperado assistindo aqui, eu tenho 1 bilhão de horas de live disponível para você. Você pode procurar no IGTV, você pode procurar no YouTube. E se você quer fazer alguma outra coisa um pouco mais específica, eu tenho um curso de jejum, não está aberto no momento. Você pode entrar no meu link da bio, entrar na espera, mas você já pode começar hoje. Tem um monte de informação lá. E o melhor de tudo, você pode começar hoje mesmo, fazendo o quê? Ó, vocês viram o que eu fiz? Cadê? A minha garrafinha acabou. Eu já tô de jejum, tô tomando água. É isso, cara. Toma água, comece. É fácil? Nem um pouco. As pessoas vão te ajudar? Não. Você vai buscar ajuda aqui, porque ninguém vai te ajudar fora. O mundo tá muito Exato. difícil. Vai demorar muito. Tem muitos médicos acordando, graças a Deus. Nutricionistas também, graças a Deus. Coach também, graças a Verdade. Deus. Mas não é suficiente. A gente tem uma população brasileira, 10% está com diabetes e 90% da população, eu estou exagerando com 90% agora, mas 10% é verdade. Mas a população inteira está acima do peso, doente, metabolicamente doente e na zona de risco. Então, é muita coisa para aprender. Boa sorte, comecem, estamos aqui para isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Beijo para vocês, que eu vou lá curtir meu marido, que eu deixei minhas Isso crianças. mesmo, eu mandei para você. Olha que gracinha, gente. É tão bonitinho, né? É Um macaquinho amor. com Olha que lindo. brócolis. Comida de verdade, tá vendo? É assim que a gente vai Exatamente. reganhar a saúde, na cozinha. É verdade, é isso mesmo. E assim, Maíra, muito obrigada de coração mesmo. Assim, tudo que você falou foi fantástico. E assim, eu fico emocionada assim de te escutar e assim de saber que tem uma pessoa como você passando tanta informação bacana assim para milhares de pessoas. Obrigada por ter aceitado o meu Imagina, convite. foi um prazer, muito sucesso para você. Muito Continue, obrigada para você continue também. ensinando o que é difícil, que as pessoas não têm apoio em casa online, porque é assim que a gente vai mudar, como diz o Marquezine, 1 milhão a menos. Exato. Maravilha, gente. Sigam a doutora. Eu vou deixar direitinho de novo, né, pela milionésima vez, lá o endereço dela. Vou colocar todas as informações, vou salvar a live e vocês voltem, assistam quantas vezes vocês precisarem e vão lá ver que a Maíra tem assim lives maravilhosas com um monte de gente bacana que vocês vão amar.
Obrigadão, boa noite, Maíra. Beijo para vocês, gente. Beijo, Parabéns, gente. Mi. Obrigada, querida. Muito sucesso. Para nós, amém. Tchau, tchau.